essa aula de matemática do dia 22 de março, tá? Você vai abrir um livro na página de matemática, na página 32 e 33, vai colocar a data nessa página aqui, tá? Vai assistir esse vídeo que você está assistindo e mais um vídeo extra que tem no grupo, tá? De matemática. Depois faz as atividades. Então, aqui, ó, algoritmo e termos da subtração. Então, algoritmo é o nome que se dá à conta armada, tá? Pode ser de mais, de menos, qualquer conta se chama algoritmo, tá? E os termos são o nome de cada números que tem numa conta, nesse caso é de subtração, tá? Que é conta de menos. Então, ó, um número menos esse número é igual a esse número, certo? O primeiro número de onde é tirado alguma quantidade se chama minuendo. O número que é tirado do minuendo se chama subtraindo. E o resultado se chama resto ou diferença. Tá? Então, se algum dia você ouvir falar a palavra resto, ou então a palavra diferença, é o que dá de resultado numa conta de menos. Então, presta atenção na dica da professora. Quando os probleminhas perguntam qual a diferença de idade entre essa menina e aquele menino, qual a diferença de idade? Então, é o resultado de uma conta de menos, tá? Então, aqui você põe a data, o número, a idade maior, depois tira a idade menor, e vai dar a diferença, tá? E aí, quando o probleminha pergunta quanto restou, também é uma conta de menos que você tem que fazer, tá? Então, guarda essas palavrinhas, resto ou diferença é o resultado da conta de menos. E toda vez que perguntar no problema qual o resto ou qual a diferença, você monta uma continha de menos para responder, tá? Mas não pode esquecer que esse número tem que ser maior que esse, né? E aqui tem a continha em pé, a mesma continha em pé, e tem os termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Sabendo disso, atividade. Arme e resolva para encontrar o resto ou diferença. Ah, onde que eu vou achar o resto ou diferença? Lembrando que é o nome do resultado, de uma conta de menos, tá? Então, você vai armar, vai por 1082. Aí, presta atenção, que se você colocar o 7 embaixo do 1, você vai fazer errado, tá? Você tem que começar a colocar os números sempre daqui para cá. O 0 vai ficar embaixo do 2, o 5 embaixo do 8 e o 7 embaixo do 0, tá? Então, presta atenção que se você começar aqui, ó, 7, 5 e 0, essa casinha vai ficar vazia. E não existe isso em conta de menos, nem em conta de mais, né? Por isso que as professoras sempre falam, número embaixo de número. Não pode ficar buraco, tá? Então, coloca aí 1082. A partir do 0, você começa por aqui, ó. 0, 5, 7. Aqui é a mesma coisa, ó. O 2 vai ficar embaixo do 6, o 8. Então, começa daqui para cá, colocando daqui para cá embaixo para armar a conta. Outra coisa, gente. Se esse número que está embaixo, ó, esse vai estar embaixo, for maior do que o que está em cima, não dá para tirar. Você não faz 8 menos 7, tá? Você faria 7 menos 8. Não dá para fazer, tira um número do próximo, que seria daqui, né? Aí corta o número, põe o número que ficou em cima, tá? E aqui empresta o número, ele vai virar outro número. Então, preste atenção nas regrinhas de conta de menos, tá? Se tiver dúvida, manda mensagem que eu faço um videozinho, tá? Fazendo uma delas para vocês verem como empresta, tá? Ó, aqui tem um monte de zero, não é para fazer 0 menos 8, 0, tá?
0 não dá para tirar 8, ou então 8 menos 0, 8, tá? Então, 0 não dá para tirar 8 e empresta do vizinho, tá? Que seria o vizinho, seria um 0 aqui. O que acontece quando o vizinho não tem para emprestar? Você vai pedir para esse, vai dar para esse, e aí vai dar para esse, tá? É difícil de entender o que eu tô falando, porque a conta não tá armada, né? Mas qualquer coisa eu mando um videozinho, tá? Faço para todos. Primeiro que já tiver dúvida, eu já faço, tá? E mando no grupo. Em qual das subtrações da atividade anterior tem isso e isso? Então, subtrações, contas de menos, da atividade anterior. Qual é a atividade anterior? É essa daqui, tá? Não é para inventar número. Em qual delas o minuendo é formado por 56 unidades de milhar? Então, você vai ter que saber o que é minuendo. Só voltar na folha aqui e ver qual é o minuendo. É o primeiro número da conta, tá? Todos esses aqui são minuendos. Para saber qual que ela quer, ele tem que ser formado por 56 unidades de milhar. Então, lá na milhar, tem que ter 56. Então, vai ficar 56 mil. Qual deles tem os 56 mil? Tem que ser esse número da frente, o minuendo, ó. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Achou! Então, o que você vai responder? Qual das subtrações? Essa daqui. Eu não posso escrever essa daqui, não posso fazer flechinha. O que eu vou pôr? A letra da conta, tá? Põe o F aqui. Aqui tá falando do subtraindo, é só ver aqui qual é o subtraindo. Ele tem que ser menor que uma unidade de milhar. Ele tem que ser menor que 1.000, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um deles que é menor que 1.000, tá? Qual dessas continhas o resto tem apenas o resto? O que é resto? Vai lá ver onde que é o resto. O resultado aqui. Tem apenas 7 dezenas a menos que uma unidade de milhar. Então tem que saber o quanto que é uma unidade de milhar. É 1.000. E ele tem 7 dezenas a menos que esse 1.000. 7 dezenas é 7, gente? Não, é 70. Então, qual é o resultado que tem 1.000 menos 70 unidades? 70, menos 70, tá? 1.000 menos 70 tem que ser um dos resultados aqui. Então, em qual deles a diferença entre o minuendo e o subtraindo é um número ímpar? Então, vamos lá. O que é diferença, gente? É o resto, o resultado, tá? Em qual a diferença, quer dizer, o resultado entre o minuendo e o subtraindo. O resultado entre esse e esse é um número ímpar. Lembrando que os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Tem que terminar nesses números para ser um número ímpar, tá? Então, procura qual a continha que o resultado aqui, que a diferença, tá, é um número ímpar. O resto é maior que o subtraindo. Então, qual dessas continhas o resto é maior que o subtraindo? Não lembro que é subtraindo. Vai lá e vê, ó. Em qual das continhas esse número, que é o resto, é maior do que esse? Tá? Vê aqui qual que é. E põe o número. Escreva uma subtração cujo minuendo seja maior que uma dezena de milhar. Então, o minuendo, que é esse aqui, tem que ser menor que uma dezena de milhar. Uma dezena de milhar é 10.000. Tem que ser menor que 10.000, tá? O resto seja menor que uma dezena simples, tá? Menor que uma dezena. Quanto que é uma dezena? 10. Tem que ser menor que 10. Então, eu sei
que número eu tenho que pôr aqui? Eu tenho que pôr um número menor que 10.000. E esse número aqui, ó, tem que dar menos que 10. Que número que eu vou tirar aqui do de cima para dar 10? Para dar um número menor que 10. Tá? Então, eu posso escolher o número, tá? Mas o resultado e o minuendo tem algumas regrinhas, tá? Continuando. Junto com um colega, explique os passos que devem ser seguidos para resolver a subtração, essa aqui, usando o algoritmo da subtração. Gente, então você não vai fazer com um colega, né? Você vai fazer sozinho. Você vai fazer a conta aqui e escrever aqui como você explicaria para alguém como que faz essa conta de menos, tá? Você pode pôr assim, primeiramente, faço 3 menos 7, não dá para tirar 7 de 3, então eu vou no próximo número para tirar um número para esse ficar maior, só que o outro número é 0, então eu vou nesse outro, vai explicando como que você faz, tá? Um desafio. Em uma subtração, o minuendo, vê lá qual que é o minuendo, é o dobro do subtraendo. Então, o número de cima da conta é o dobro do número de baixo. Por exemplo, se o número de baixo fosse 100, o de cima seria 200, tá? O dobro eu multiplico por 2, tá? E além disso, o resto é 16. Quer dizer, o resultado da conta é 16. Então, o minuendo tem que ser o dobro do número que vai ser tirado embaixo, do subtraendo. E o resultado da conta tem que ser 16, tá? Então, aí você vai ter que escrever qual que vai ser o número do minuendo, qual que vai ser do subtraindo, tá? Qual que é de cima, qual que é de baixo, que pode dar 16, sendo que o de cima é o dobro do de baixo. Gente, aqui está explicando sobre igualdade, tá? Então, é um assunto totalmente diferente, tá? Então, aqui tem uma sentença matemática que se chama igualdade. E aqui tem alguns exemplos. A igualdade, gente, é sempre assim, um número aqui igual a outro número. Aqui pode ser um número ou uma conta, aqui também, tá? Os dois primeiros números antes ou qualquer número antes do igual é chamado de primeiro membro. Todo número depois do igual é chamado de segundo membro. Na sentença matemática, nós não estamos falando mais de subtração, tá? É outro assunto, tá? Subtração era minuendo, subtraindo, o resto é diferença. Aqui é outra coisa. Aqui esse outro exemplo, tá? É igual, mesma quantidade de número, né? Aqui tem uma continha, depois igual tem um número só. Tá vendo que aqui é menos? Tá vendo que aqui é mais? Pode ser qualquer conta, tá? Agora, veja esse aqui. No primeiro membro aqui, antes do igual, tem 44 menos 5. Então, quer dizer que esse número aqui é o resultado de 44 menos 5, tá? Descobre quanto que é, tá? 44 menos 5. 44 menos 5 vai dar 39, tá? Então, esse número daqui seria 39, e aí diz que é igual ao resultado dessa conta aqui. Quanto que é 30 mais 9? 39. Então, é uma igualdade, quer dizer, o número daqui é igual a esse. Ah, professora, mas não é 44, aqui é 30, não é o mesmo número, mas o resultado é, tá? Então, o resultado dessa conta é 39 e o resultado dessa conta é 39. Isso quer dizer que são iguais. Isso é uma igualdade. Tá? E a igualdade poderia ser 1 é igual a 1, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 3 mais 1,
Por quê? 2 mais 2 é 4, 3 mais 1 é 4. Tá? Então, quando aqui é igual aqui no resultado ou no número, é uma igualdade. Tá? E olha aqui, o primeiro membro aqui tem 3 números para somar. Tá? Então, ó, vou somar aqui 655 mais 15 mais 57. Deu 727, 727, tá? Agora eu vou fazer essa conta de menos. Deu, opa, 750 menos 23, 727. Se resolver essa conta dá 727. Se resolver essa conta dá 727. Então, esse número é igual a esse, tá? O resultado desse é igual ao resultado desse. Então, isso é uma sentença matemática que é uma igualdade, que poderia não ser, tá? Mas essa é. E o número que vem antes do igual é o primeiro membro, que vem depois é o segundo membro. Atividades seguindo isso daqui, tá? Complete os termos que faltam para obter igualdades verdadeiras. Ah, já complicou. Igualdade verdadeira não está escrito aqui, mas é a mesma coisa. Esses termos é a mesma coisa que o membro, que um dos números dentro de um membro, tá? Então, ó, 12 mais alguma coisa tem que ser igual, é igual a 9 mais 6. Então, para eu saber que número eu devo colocar aqui, eu tenho que somar 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. Lembra que é 15. Para esse lado dar 15 também, que número que eu vou pôr aqui? Então, para dar 15, eu ponho mais 3. 12 mais 3, 15. 9 mais 6, 15. Pronto, resolvi a igualdade, deixei elas verdadeiras, tá? Agora a letra B, 30 mais 10, tem que saber quanto que é. É igual a 60, tira quanto? Se aqui deu um número, aqui nesse resultado tem que dar o mesmo número. Você tem que adivinhar quanto tem que tirar de 60 para dar o resultado dessa conta. Então, 30 mais 10, 40. Tá? Tem que dar 40 essa conta aqui. Então, quanto que eu vou tirar dos 60 para restar 40 para ficar igual? Tá? Aqui tem 3 números. Você vai tirar esse desse. Do resultado, você vai tirar esse. E depois você vai adivinhar qual, resolver qual número que põe aqui. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Tem aqui, ó, que tem quadradinho para resolver aqui e aqui, tá? Então, você tem que pensar, tá? 48 tira 8, 40. Mais quanto que vai dar o resultado daqui? Ah, mas não dá para fazer o resultado daqui, porque você não tem nenhum resultado. Sempre está faltando número, não é? Então, eu vou pensar num número para dar certo. Se eu tiro 8 do 48, eu fico com 40, tá? Então, aqui eu vou pôr um número, tá? E aqui, ó, aqui eu posso pôr, por exemplo, qualquer número, tá? 40 mais 3, por exemplo. Vai ficar 43, tá? Aí, quanto que eu preciso para juntar no 40 para dar 43? Para os dois lados ficar igual? O 3, tá? Eu posso pôr qualquer número aqui. Depois o de cá eu somo. Põe um número que vai dar o que deu aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui tá pedindo para explicar como que você fez para resolver a letra E. Então, explica o que eu expliquei, tá? Marque a opção falsa e depois reescreva de maneira a torná-la verdadeira, tá? Então, pode escrever embaixo mesmo, do lado, tá? Então, uma dessas daqui é falsa, está errada. Tem que marcar. E aí, escrever de um jeito que ela fique verdadeira. Então, aqui, uma igualdade permanece verdadeira quando subtraímos o mesmo número dos dois membros dessa igualdade.
Então, lembrando que membro é o que está antes e o que está depois, tá? Então, está dizendo aqui que para ser uma igualdade, nós temos que subtrair o mesmo número dos dois membros dessa igualdade. Isso é verdade? Você usou sempre números iguais aqui? Não, né? Uma igualdade deixa de ser verdadeira quando somamos o mesmo número aos dois membros dessa igualdade. Então, se eu somar aqui um número, aqui, tá? Se eu somar um número aqui, por um número aqui, ó, e por outro igual aqui, não fica verdadeira, porque eu tenho que ver qual é o número que vai dar certo, tá? Então, essa daqui é verdadeira e essa é falsa, tá? Põe falso aqui e reescreve ela de um jeito que fique correto, sabendo que não é só somando números iguais, dos dois lados da igualdade, é que eu vou conseguir o resultado certo, tá? Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu faço um videozinho, eu explico mais um, tá? Mas o melhor é vocês tentarem, tá? Então é isso. Até amanhã.